A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para sempre, o nosso amado Deus, soberano, amigo, provedor, Senhor Jesus Cristo. Então, como está você nessa reta final deste ano de 2015? Nós estamos vivendo o último mês do ano. Dezembro já chegou e daqui a pouco já está indo embora. Então, neste dia, neste momento, nesta hora que eu estou falando com você, eu quero e desejo que você esteja bem, saudável, feliz, que você tenha a sua vida e tenha conquistado durante todos esses 11 meses anteriores, tenha conquistado muitas coisas. Eu desejo que você esteja estabilizada emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Mas se você ainda não está assim, você irá ficar, porque Deus é bom. Deus é aquele que tudo pode. Não há impossíveis para Deus. E nesta hora, vamos dizer assim, neste final, nesse último mês, eu gostaria de levantar um assunto com você, que às vezes você não está bem, assim como eu acabei de profetizar e desejar. Talvez você não esteja vivendo a plenitude da sua vida, no auge daquilo que você desejou, porque você se encontra com conflitos internos, conflitos externos. Você vive uma vida conflituosa. E nós entendemos que Deus, Ele não habita no meio das discórdias, das contendas, das desilusões, das brigas, da droga, do álcool, não. Isso tudo são conflitos, são ruídos externos e existem pessoas que têm conflitos internos, conflitos consigo mesmas. Não gostam do seu corpo, não gostam da cor da sua pele, não gostam dos seus progenitores, enfim. O conflito que você possa estar vivendo, Jesus vai dar um fim nele, através da sua palavra. Porque Deus quer que você reestruture a sua vida. O nosso apóstolo Miguel Ângelo, meu marido amado e querido, numa das últimas pregações, ele falou sobre essas questões, que um conflito é como se fosse uma mangueira de água, né? Uma mangueira onde tem um fluxo d'água constante, de repente, você dá um nó nesta mangueira. E é assim. Às vezes o conflito é emocional, por causa de um trauma do passado. Eu ouvi uma senhora dizendo para mim esta semana: Bispa, eu acho que eu nunca vou refazer a minha vida emocional, eu nunca vou me casar novamente porque eu tenho medo. E nós falamos, no programa anterior sobre medo, o medo, o espírito de medo, que são cadeias invisíveis, Mas hoje nós vamos falar dessas cadeias chamadas conflito. Quantas pessoas... E ela dizia: eu tenho medo porque eu fui infeliz, eu fui traída, eu não fui a pessoa que eu deveria ter sido, desejei ter sido e não consegui ser. Então, eu disse para ela: não tema, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes e às vezes os conflitos passados servem de exemplos para que nós não tenhamos novos conflitos. Talvez você viva um conflito emocional constante. Talvez você viva um conflito onde você trabalha. Conflito. Tem pessoas que são assim, conflituosas, belicosas, rixosas, mas você não é assim. Você que tem Jesus não pode viver em conflitos. Ah não, olha, doutora amada, eu sou de Jesus, eu sou evangélica há muitos anos. Mas olha, eu tenho conflitos, eu sem querer, não é minha intenção, mas eu sempre estou criando conflitos. Como assim? Se não é a sua intenção, não pode criar conflitos. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos facilitar a vida, não só as nossas,
mas a vida de todo mundo que está à nossa volta. Quantas questões podem ser solucionadas e não são porque aquela pessoa tem um conflito com a outra? Estava conversando com uma amiga, mãe de uma colega de escola de minha filha Ana Laura, e ela dizia, olha, eu não consigo, acho que eu não vou restaurar minha vida. Ela está passando por um drama emocional muito grande, porque eu ouvi palavras que me detonaram, desculpa a expressão, né? Emocionalmente eu estou desfeita, detonada. E eu disse para ela, há quanto tempo isso aconteceu? Ela falou, há 10 anos. 10 anos. E continuam os mesmos conflitos. E tem filhos envolvidos. Quantas pessoas pegam os filhos e usam, né, nessas relações que não dão certo? Filhos não são para isso. Os filhos não podem ser expostos. Porque às vezes a pessoa não conseguiu ser uma boa esposa, um bom marido, mas é um ótimo pai, é uma ótima mãe. Conflitos. Conflitos entre irmãos, né? E nós vemos, hoje em dia, a sociedade está tão conflituosa. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Esta semana, eu vi um pequeno vídeo que foi enviado, né, para minha caixa de mensagens, e eu achei muito interessante. Era um senhor idoso que convidou os filhos para passar o Natal com ele. Convidou a família inteira. Chegou o dia de Natal e ele começou a receber os telegramas e as cartas e os cartões de Natal dizendo: pai, não deu para eu ir este ano. Pai, um era médico, outro era advogado, outro era juíza, os netos, todo mundo muito envolvido, pai. E acaba esse pai sentado numa mesa, linda posta, comendo sozinho. Passado um tempo, cada um daqueles filhos, eram 5 filhos, receberam uma carta, um comunicado de falecimento. A carta dizia que o pai tinha falecido. E mostra todos os filhos, contristados, o rosto desfeito, porque papai morreu. Todos pararam tudo. O cirurgião parou, o advogado parou, a juíza parou. Todos pegaram o avião e foram sepultar o pai. E quando chegaram lá, todos de preto, de luto, inclusive as crianças, tinha uma mesa linda posta, vários pratos, número de pratos dos filhos e dos netos. E de repente sai o pai e diz: foi a única forma que eu consegui de fazê-los vir até mim. Aquele pai, e todos choraram e todos se abraçaram. Quantas vezes, por causa de pequenos conflitos, você se afasta de quem ama? Nesse caso não eram conflitos, eram afazeres, todo mundo tem muito a fazer, a vida, todo mundo trabalha, nós temos filhos, nós temos trabalho, todo mundo, mas há de ter um tempo de refletir a vida, facilitar a vida, deixar os conflitos de lado. Esse pai, e foi muito interessante que neste final de vídeo, né, o cirurgião, ele foi o responsável por cortar o Chester, né, e todo mundo rindo e feliz. Quantas vezes a família está separada por causa de um conflito que aconteceu há décadas atrás? Uma família que não fala com a outra há 5 gerações, uma guerra que começou lá na Independência ou Morte, lá na beira do rio Ipiranga, vamos lá na época do Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, lá, e continuam até hoje. Sabe? Assim, você fica olhando, para pensar. Por que você não fala com alguém? Ou por que você não faz as pazes? Por que você não chama para conversar? Por que você não resolve seus conflitos? Ah, bispa, porque eu gosto. Sério que você gosta? Alguém aqui gosta de viver em conflito?
Não, os nossos câmeras todos disseram que não gostam, muito menos eu. Seja um promulgador da paz. O ano está terminando. Não é a viver uma hipocrisia de reunir todo mundo dá presente. Você abre aquele presente e diz, nossa, que horrível, com um sorriso, nossa, que lindo. Não estou falando disso. Eu estou falando de você avaliar os seus conflitos internos, seus conflitos externos, de você ver o valor, o que você tem priorizado. Este pequeno conto que eu lhe fiz agora, é bem oportuno para a época. Há quanto tempo você não abre mão do seu momento, ou um momento do seu tempo, para estar junto com os seus filhos? Quantas vezes um filho chega da escola, do ensino médio, ensino fundamental, né? o secundário, na faculdade, seja o que for, com problemas deles. E você diz, isso é bobagem? Bobagem não, é o mundo deles. E se você é um adulto, se você é uma pessoa, sabe, que tem que gerenciar uma empresa, seja o que for, a vida, cada um de nós tem uma vida. Todos nós, em algum momento, teremos conflitos. Cabe-nos a nós optar por viver em paz, o caminho de Deus, ou por viver em conflito e em guerra. Você gosta de viver em guerra? Aliste-se, vá para o exército americano e vá para as guerras. Eu não acredito que você goste de viver em guerra. Infelizmente, existem pessoas que a vida inteira viveram em guerras e não sabem mais viver em paz. Você sabia disso? Tem pessoas que são tão briguentas, que gostam tanto de um conflito. Está tudo tão sossegado, vou criar um conflito aqui para ver se a coisa se move. Move de outra forma. Move alegria, move sorriso, sabe? Sim, tem gente que anda com adrenalina, sabe? As suprarrenais produzem tanto cortisona, sabe? Aquela coisa assim, o organismo está sobrecarregado. As emoções estão, a pessoa vive pilhada, não é assim que os jovens falam? Cortisol na veia, 24 horas por dia, o cérebro não descansa, nem quando dorme. Isso gera conflitos. Por que gera conflitos? Porque tira a paciência, tira a vontade de viver. A pessoa se torna uma pessoa belicosa. Sabe aquela pessoa que você encontra, toda vez a pessoa fala a mesma coisa? Resolve conflito. Sabe o que a palavra do Senhor diz em Provérbios? Veja comigo. Provérbios 22:10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Provérbios, capítulo 22, versículo 10, diz assim: lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, o conflito, a briga, e cessarão as demandas e a ignomínia. Ignomínia é humilhação, é vergonha. Então, o que o Senhor está dizendo? Lança fora os conflitos. Resolve, aproveita esse final de ano para resolver os conflitos. Sabe, mesmo que tenha sido humilhação, que tenha sido vergonha, você tem que ser feliz, a vida é muito breve. Você tem que sorrir, sim, você tem que sorrir. Você tem que desejar viver em paz. Você tem que desejar ser feliz. Você tem que desejar ser próspero. Você tem que desejar ser correto. Você tem que desejar ser verdadeiro. Verdadeira. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem deseja, aquilo que o homem imagina na sua alma, nas suas emoções, ele é. Quem tem sido você nessa história de vida? Eu sou o problema da família. Eu sou a ovelha negra. Eu sou o desgarrado. Eu sou quem você tem sido? Porque o mundo vive num caos, um conflito generalizado, né? É uma falta de paz que nós vemos por questões religiosas, são guerras, são terremotos.
Gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O Apocalipse está se cumprindo, sim. Você que é evangélico, você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, pela TV, você que sabe que Deus te deu um tempo para estar nessa terra, você que não pode ficar com raiva de Deus porque Deus levou alguém que você amava, todos nós temos um tempo nesta terra. E passa rápido. Tudo passa muito rápido. E nós voamos. Diz Salmos 90, 10. Então que você passe sem conflitos. Que você passe feliz. Que nesse final de ano você faça uma análise da sua vida. O que tem sido a sua vida? O que você construiu? O que você tem construído? Talvez você esteja pensando, olha, eu construí centenas de coisas. Eu consegui zilhões de euros. Eu consegui milhões de coisas. Glória a Deus por isso. Seja feliz. Desfrute a sua vida. Dê atenção a quem você ama. Sabe por quê? Porque flores, depois de morta, não valem nada. Como eu disse há alguns programas atrás, os ossos do cemitério, naqueles ossos, não tem ossos ricos ou ossos pobres. Todos são ossos. As histórias ficaram para trás. Então deixa uma história de uma pessoa que promulgava a paz, deixa um legado de amor. Você é um cristão, você é uma cristã. Às vezes um conflito dentro do trabalho. Bastam 2 pessoas para haver um conflito. Basta uma pessoa para que não haja um conflito. Sabe? Eu tenho aprendido muito na vida. Quanto mais conflituosa a situação, mais em silêncio eu me ponho. Por quê? Porque às vezes você quer resolver uma coisa na hora errada, ou a pessoa não está preparada para te ouvir. Então ore a Deus. A oração é uma arma muito eficaz. Senhor, eu estou vivendo um conflito. No casamento, em casa, no trabalho, na igreja, nos negócios, na sociedade. Todo dia eu pego uma pessoa no BRT, que aquela pessoa ali, ela faz de propósito, ela taca a bolsa na minha cara, ela pisa no meu pé. Mais ou menos assim, né? Me empurra. Eu entro no metrô ou no metro, como dizem em Portugal, eu sou empurrada, mas tem sempre alguém que fica ali. Em vez de criar o conflito, saia do lugar, sabe? Saia em paz, anda para outro canto, vai para outro lugar. Olha, você quer, como dizia, e diz o ditado, né? Quando um não quer, 2 não tem conflito. Então queira. Ah, mas houve uma separação qualquer e todo mundo está brigando. Gente, existe um ditado judeu que diz assim: problemas que o dinheiro resolve não são problemas. E hoje em dia, o que nós mais vemos são pessoas brigando por muito dinheiro, às vezes por pouco. Resolvam os problemas. Não, mas não é justo. Eu tenho que ficar com mais do que aquela pessoa. Às vezes nós vemos filhos, entes queridos brigando por algo, por heranças que sequer participaram para que elas existissem. Vêm dos seus avós, dos seus pais que trabalharam muito e hoje em dia está todo mundo brigando por causa disso. Estou dando esses exemplos, mas pode ser um exemplo simples na sua casa. Aquele irmão que sempre come o seu pão. Tem sempre um na família que come a comida do outro, né? Tem sempre um na comida, é uma torta inteira, são 8 pessoas, mas tem sempre a sua, sempre fica fininha, porque os outros... Não... Talvez você esteja rindo agora, né? Se identificando. Eu tinha um irmão que era assim. Ele comia o pão todo, só deixava um pedacinho assim para os outros 4. Eu te amo, Dedé, você é um querido, meu irmão amado. Mas a gente não brigava. A gente ia até aquela pessoa que podia resolver esse problema.
que era minha mãe. Naquela época, né, a gente está falando de 40 e poucos anos atrás, né? As padarias trabalhavam em horas específicas. Então, acabou aquele horário, não tinha como você comprar mais pães. Então, hoje não, hoje ficam abertos 24 horas, né? Ficam até tarde, 10 horas da noite. Mas, cadê o nosso pão? O Dedé comeu. E a minha mãe sábia que era, ia fazer um bolo. E a gente comia mais bolo do que ele. Que tinha comido pão e já estava com a barriga cheia. Bicho, você está sorridente hoje, eu estou sorridente. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido que viver em conflito não leva ninguém a lugar nenhum. Um crente não pode ter conflito com outro crente. Você teria conflito com Jesus Cristo? Você teria conflito com Jesus? Não, não teria. Quem sairia perdendo? Você. Nós, evangélicos, somos imagem e semelhança do Senhor. Como disse Paulo, somos imitadores de Cristo. Então, como é que um crente pode ser conflituoso com o outro? Ah, não, mas aquela religião ali é diferente, porque vocês não batizam, porque as doutrinas podem ser diferentes, mas nós somos povo de Deus. Há de haver respeito, sim. Há de querer acertar? Também. Há de querer perdoar? Sim. Você precisa entender que viver em conflito não lhe trará paz. A paz não é conflituosa. Seja a origem que for, tenha a origem que tiver, os conflitos, eles são resolvidos em oração. Porque quando você ora a Deus, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor transforma as situações e você consegue sorrir, você consegue sonhar, você consegue desfrutar a vida. Então, nesse momento, para terminarmos o programa, né, que já está quase no final, abra sua Bíblia. Em Tito 3, então vamos lá, em Tito 3, versículo 2 diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. No versículo 9, mais à frente, um pouquinho, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. No versículo 9 diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, sobre qualquer coisa que você possa estar vivendo, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez. No versículo 9 diz a palavra do Senhor: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, vamos parar aqui. Eu quero dizer que o conflito, ele condena. O conflito, ele gera mais altercações, mais impiedade, mais dificuldade. Vamos refrescar nossa cabeça com a palavra, vamos orar a Jesus, canta um louvor, sabe? Sai do olho do furacão, tem paz. Quando as pessoas estão no meio dos conflitos, quando as pessoas não conseguem superar os conflitos, sabe o que elas fazem? Elas ateiam mais fogo na fogueira. Não seja assim. Seja uma pessoa de Deus. Tenha para com o outro, né? Para com a outra pessoa, para com o seu próximo, a mesma atitude que você quer que esta pessoa tenha para com você. Mas eu não suporto mais, suporta sim. Nada, nenhuma tentação nos foi dada que não fosse humana. E a Bíblia diz que junto com ela, Deus produz, Deus nos dá o escape. Olha que maravilha. Ele providencia. Ele está providenciando através dessas palavras, desse nosso diálogo. Providenciando para que você se autorreflexione, para que você olhe as atitudes. Olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para você. Se olha no espelho. Não se foque nas coisas que você ainda não tem.
Porque a maioria das pessoas se focam naquilo que ainda não têm e deixam de se focar, e deixam de avaliar, e deixam de ser gratas por tudo aquilo que já têm. Não é assim? Às vezes nós agimos dessa forma. Deus nos abençoa, Deus nos dá saúde, finanças, tudo que a gente quer. A gente pede ao Senhor, às vezes demora, mas chega. É uma vitória em cima da outra. Tem lutas, tem algumas derrotas, sim, faz parte da vida. Mas você aprende que viver em paz é muito melhor. Você aprende que olhar para tudo que você já obteve é melhor e traz mais alegria do que se focar naquilo que você ainda não tem e se tornar uma pessoa. Eu conversava com uma pastora antes das gravações. Eu dizia para ela, olha, o seu filho não é mais abençoado, o seu filho não é mais feliz, tem um bom emprego, porque ele murmura demais. A murmuração é um conflito interno. Você com você mesmo. Reclama, reclama, reclama. E a Bíblia diz, não murmureis de coisa alguma. É um conflito. Se você é um murmurador, deixa esse conflito de lado. Está na hora de você superar conflitos, de você superar essas situações, para que o ano novo seja realmente um ano novo. Não entre no novo ano, 2016, com esses conflitos que vêm dentro de você, vêm do seu lado. A pessoa não quer, a pessoa é belicosa. Então entregue nas mãos de Deus e vai viver a sua vida feliz. Não leve o conflito com você. Tenha paz com todos, se depender de você. Então, no meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que nesta hora você esteja se fazendo uma pessoa nova, se refazendo, né? Sendo uma pessoa nova. Deixe o conflito de lado, peça a Deus que te ajude, que te dê sabedoria e seja uma pessoa feliz. Não conflituosa, mas liberta, salva, em nome de Jesus. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.